Olá! E aí, tudo bem? E eu tenho uma pergunta muito importante para você. Você acredita que você utiliza suas emoções ao seu favor ou contra você? Olha lá, emoções, sentimentos, estados emocionais. Você utiliza isso ao seu favor ou contra você? E eu já vou te ajudar e já vou respondendo isso por você. E olha só, se você me diz que tem medo de câmeras, tem medo de fazer um vídeo ao vivo, tem medo de dar, por exemplo, uma palestra, tem medo de falar em público, então isso quer dizer que as emoções elas funcionam mais contra você do que ao seu favor. Então, olha lá, o medo te impede de fazer uma live, fazer um vídeo, falar em público. Então, a sua habilidade ainda não chegou num ótimo ponto de você poder vencer isso, superar isso. Então, a pessoa que domina bem, controla bem as emoções, lida bem com isso e sabe até mesmo criar estados emocionais positivos, ela avança, ela aproveita as oportunidades, ela se desafia, ela age com medo mesmo. Tá certo? Então, nessa aula aqui, ela é muito importante. Eu vou te ensinar a técnica que eu também, que era inseguro, não tinha autoconfiança, aprendi a transformar todo esse contexto. Então vamos lá, eu vou ensinar como você vai criar emoções positivas. Sabe aquela história de quando eu tiver coragem, eu faço. Quando eu me sentir preparado, eu vou. Pois é, essa pessoa ela vai passar 10 anos, 20 anos e nunca vai conseguir encontrar essa coragem, nunca vai conseguir avançar. Tudo bem? Então, para que você não corra esse risco de perder tantas oportunidades, eu vou te ensinar a técnica que transformou minha vida. Um passo importante, né? Um lembrete muito importante. Essa técnica, ela só funciona, ela só vai dar resultados se você aplicá-la. Aliás, olha só, lá atrás eu lidava muito mal com as minhas emoções, não sabia criar estados emocionais positivos. Então minha habilidade era provavelmente zero. Eu era muito dominado pelas emoções. O medo vinha, a vergonha vinha, o que é que eu fazia? Eu me escondia, eu fugia. Então, ao aprender essa técnica, eu entendi a minha habilidade em fazer isso, em praticar isso, é zero. Então o que é que eu vou fazer? Vou treinar, treinar, treinar o mais rápido possível, praticar muitas, muitas vezes para chegar logo ao 100, chegar à maestria dessa técnica. Então eu te pergunto, você quer se tornar um mestre das suas emoções? Poder criar estados positivos para enfrentar os maiores desafios, até mesmo enfrentar os maiores medos, né? Um dos maiores medos é o quê? É estar ao vivo, gravar uma live. Então eu vou te contar aqui o meu grande segredo. E você vai poder praticar isso também nas suas lives. E talvez você está se perguntando, Shigeo, por que você não ensinou essa técnica logo no primeiro dia? Simples, para que você entendesse, para que você passasse, para que você vivesse todo aquele medo, aquela ansiedade, aquela insegurança, para que você pudesse dar valor a essa técnica. Tudo bem? Então vamos lá. Então, a partir de agora, você vai aprender como gerar esse momentum. Isso se chama momentum, tudo bem? Então, não é esperar que a coragem venha, que a confiança venha para você fazer alguma coisa. É criar a coragem, criar a confiança, criar todos os recursos que você necessita para aquele momento. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro passo é você trabalhar o seu foco. Isso, então nós temos aqui 3 passos para criar um estado interno positivo. Primeiro é o seu foco. Então, o foco existe. Ou o foco ele é positivo ou ele é negativo. A maioria das pessoas, quando elas vão fazer algo que está fora da zona de conforto delas, né, por exemplo, falar em público, o foco delas vai totalmente para o negativo. Elas ficam pensando, o que é que pode dar errado, né? O que as pessoas vão pensar? Será que elas vão gostar? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou preparado? Então o foco ele é totalmente negativo. Com o foco negativo, a pessoa foge, ela corre, ela não faz, certo? Então, a partir de agora, antes de iniciar a sua live, você vai criar um foco positivo, né? E a minha dica aqui é a seguinte, para tudo que você for fazer, treine observar. O que é positivo nisso? O que é negativo? O que pode dar certo? O que é que pode dar errado? O que é que eu ganho? O que é que eu perco? Então, dessa maneira, você treina a sua própria mente para funcionar ao teu favor ou contra você. Então, você vai começar a ter clareza disso, consciência do que acontece aqui dentro da sua mente. Tudo bem? Então, a minha pergunta é,
Qual tem sido o seu foco a respeito de falar em público? Qual tem sido o teu foco sobre fazer uma live? Qual tem sido o teu foco sobre falar em público? Tudo bem? Então perceba tudo isso daqui. O segundo passo é a sua fisiologia. E o que é fisiologia? Fisiologia é a nossa fisionomia, é a maneira com que nós utilizamos o nosso corpo. E aqui, da mesma forma, a fisiologia ou ela é positiva ou ela é negativa. Provavelmente você já pensou em algum momento, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa muito medrosa, eu sou uma pessoa de baixa autoestima. Então vamos pensar, qual que é a fisionomia de uma pessoa que não tem autoconfiança? Qual é uma fisionomia de uma pessoa de baixa autoestima? Qual é a fisionomia de uma pessoa medrosa, uma pessoa triste? Então, dá para perceber, não é? Uma pessoa sem autoconfiança e uma pessoa autoconfiante. Uma pessoa de baixa autoestima, uma pessoa de autoestima. Qual é a diferença entre elas? Olha lá, a pessoa de baixa autoestima, ombros caídos, cabeça baixa, não olha nos olhos, né? Então toda a fisiologia, toda a fisionomia. Então a partir de agora você vai treinar também de maneira consciente a fazer gestos, movimentos de uma pessoa autoconfiante. Não tem essa de dizer, eu não sou autoconfiante, eu não tenho autoestima. É porque você não tinha aprendido a usar o seu corpo ao seu favor. Então, da mesma forma, a partir de agora você vai treinar uma fisiologia positiva e uma fisiologia negativa. E como que eu faço isso, Shigeo? Simples. Os movimentos dos seus braços, dos seus ombros, a tua respiração, a tua voz, tudo isso, a tua cabeça se está levantada, se está baixa, se os teus ombros estão caídos, enfim, então tudo isso é a nossa fisiologia. Então, o que é que eu falo? Qual é a dica que eu dou? Bata palmas, levante suas mãos, feche bem forte os teus braços e você vai perceber como o teu corpo começa a funcionar ao teu favor. Você vai perceber como começa a vir a coragem, a confiança. Agora a pessoa que fica lá, olha, não, eu tenho medo, não, falar em público, não. Olha só, ela nunca vai conseguir falar em público. Nunca. Então trabalhe a tua fisiologia. Aliás, esse aqui é um dos desafios extras. Você vai começar a gravar o seu vídeo antes de fazer a tua live. E gravando o quê? A tua preparação. Essa aqui é a técnica master. Se você masterizar essa técnica, isso vai te ajudar não somente a gravar vídeos e fazer lives, mas sim ser confiante para qualquer outro desafio da tua vida. Então, troque a sua fisiologia, aprenda a utilizar seu corpo ao seu favor. E o terceiro passo? O terceiro passo é a sua linguagem. O que é a linguagem, Shigeo? Linguagem são as palavras que nós falamos e também que nós pensamos. Então, linguagem também, ou existe uma linguagem positiva ou uma linguagem positiva. Então, a partir de agora, nós vamos entender o que é que você fala, de que maneira que você fala, que palavras você utiliza. Essas palavras te dão energia, né? Criam um estado rico dentro de você, rico de recursos, ou um estado negativo. E quer ver só? Olha as palavras que você utiliza sobre fazer live, sobre falar em público, sobre fazer uma venda, sobre gravar um vídeo. Eu não consigo. Comigo não dá certo. Não, eu não tenho essa habilidade. Eu nunca vou conseguir, né, ficar se comparando com as outras pessoas. Então, a partir de agora, você vai utilizar uma linguagem rica de recursos, do tipo, eu consigo sim, comigo dá certo, estou em permissão, estou aqui para aprender. Então, olha lá, qual é a linguagem que você está utilizando? Então, antes de começar a tua live, você vai trabalhar o teu foco, você vai trabalhar a tua fisiologia e também a tua linguagem. Então, eu espero você na tua próxima live, na tua próxima tarefa, entregando um vídeo, você trabalhando todos esses pontos. Então, uma vez que você trabalha esses 3 pontos, você está criando o quê? Um estado interno. Um estado interno. O estado interno, ele pode ser rico de recursos ou pobre de recursos. O estado interno rico de recursos, autoconfiança, coragem, determinação, fé, enfim, a pessoa entra em ação. Agora, um estado interno negativo, poucos recursos, pobre de recursos, é o quê? É o medo, é a tristeza, é a insegurança, é baixa autoestima. Então, a partir daqui, você vai transformar a tua própria vida.
É aquele negócio que eu falei, eu sou um ex-tímido. Por quê? Porque eu aplico essa técnica a todo momento. Eu não deixo mais aquele negócio, eu sou tímido e por isso eu não consigo. Eu sou tímido, eu sou muito vergonhoso. Não, isso são estados internos, são momentos. Você não é tímido o tempo todo, você não é tímido com todas as pessoas, você não é vergonhoso com todas as pessoas. Você concorda que com a sua família, com seus amigos, com o marido, né, com os filhos, você fala normalmente? Você não tem vergonha deles? Então é porque com as outras pessoas você cria um foco negativo, uma fisiologia negativa e uma linguagem negativa. Você se comunica com você mesmo de uma maneira que você não consegue. Chega, acabou. Aqui acaba essa historinha. Chega. A partir de agora, determinação. Se você visse o Shigeo de 5 anos atrás, era uma fisiologia toda caída, toda pobre, nada de recursos. Dessa maneira, eu não conseguia fazer nada. Por isso eu passei 29 anos da minha vida fugindo das oportunidades, fugindo de falar em público, fugindo de passar minha mensagem e os meus conhecimentos para as pessoas. Mas quando eu encontrei essa técnica, eu descobri como transformar, como criar um recurso, né, um estado de recursos totalmente positivo. E hoje, né, olha só de falar aqui com vocês eu já me arrepio inteiro, dá vontade de sair quebrando a parede. Por quê? Porque nesse momento o meu foco é muito positivo. A minha fisiologia, olha aqui os meus movimentos, olha só como eu consigo controlar a minha voz, olha o meu tom de voz, como ele é poderoso, olha como eu estou convincente, olha como eu estou convencendo você de que isso daqui é a melhor coisa que você vai poder utilizar na sua vida. E também, olha só a minha linguagem, palavras totalmente poderosas, um vocabulário muito rico, onde não tem essa de eu não posso, eu não consigo, não dá certo, só pode com os outros. Não, não. Hoje eu estou aqui totalmente poderoso, mostrando para você que você também é capaz. E agora, você vai aplicar, você vai se tornar um mestre nessa técnica também? Ótimo! Vejo você então na sua próxima live aplicando toda essa preparação antes de iniciar. Um grande abraço!